E agora chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo ao Evangelho de Lucas, o capítulo 7. E vamos ver lá o que Jesus fala àqueles que vieram enviados por João Batista perguntar para Jesus se Jesus era mesmo o Messias que estava por vir. Vamos ver a resposta que o Senhor Jesus deu? Ele diz assim no versículo 22. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. O Senhor Jesus aqui, quando ele dá essa resposta, ele está dando uma lição. Ele poderia simplesmente dizer, sim, eu sou o Messias, olha, eu cumpri essa profecia, aquela. Ele escolhe uma profecia dada por Isaías, que falava disso, que o servo do Senhor, ele seria o ungido de Deus, o Cristo de Deus, aquele que tinha a unção de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho, para viver isso. E ele, então, ele faria com que os cativos fossem libertos, com que os cegos pudessem ver, com que os surdos pudessem ouvir. E nós interpretamos essas escrituras de duas maneiras, da maneira física, da maneira material, da maneira literal e também da maneira espiritual. E aqui, então, quando Jesus é questionado pelos discípulos de João, no momento de crise, ele pergunta isso, ele tem essa dúvida, ele está preso, depois ele é decapitado, e Jesus entende essa crise dele. Então Jesus não repreende, Jesus só diz, olhe, abra os seus olhos e veja o que está acontecendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. Então, esse é o testemunho, porque estão anunciando o Evangelho de Jesus, a boa nova da salvação. Interessante que Jesus dizia que o Evangelho estava sendo anunciado, porque ele estava vivendo a vida que ele precisava viver, não é? Então, isso anunciava o Evangelho, porque os Evangelhos não estavam nem escritos ainda nessa época, não é? Então, mas Jesus já estava com a sua vida, com a sua prática, anunciando uma boa notícia, que Deus é poderoso, que Deus se importa com o ser humano, que Deus tem um plano, que Deus tem uma salvação, uma transformação de vida. E, de uma maneira literal, Jesus curava os cegos, como cura até hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou. O que ele fazia naquela época, ele continua fazendo, porque ele é vivo. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele enviou o seu Espírito Santo, a sua presença, para estar conosco aqui e continua fazendo estes milagres. E ele diz, e coisas maiores fazemos, é verdade. Então, cegos podem ver, surdos podem ouvir, paralíticos podem andar, mortos são ressuscitados, principalmente mortos espirituais, porque a Bíblia nos ensina que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, este é alguém que está espiritualmente morto. E você sabe que estar espiritualmente morto nos faz viver uma vida pela metade. Vivemos então só uma vida biológica e não vivemos uma vida espiritual de fato. Tem pessoas que vivem uma vida mística. Não quer dizer que elas estão vivendo realmente uma vida espiritual de Deus, com a presença do Deus único e verdadeiro. Hoje também nós vivemos uma abertura tão grande de oportunidades e de escolhas para que a gente faça na nossa vida, que
algumas pessoas estão achando que viver uma vida espiritual é viver com qualquer espírito, com qualquer Deus, que tudo isso é válido e tem o mesmo valor. Mas a Bíblia nos ensina que não. A Bíblia diz que há um só caminho que leva ao Deus único e verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós. E esse Filho de Deus, quando questionado pelo seu maior profeta, João Batista, ele diz: bem-aventurado, isso é, feliz, abençoado, é aquele que não vê em mim motivo de tropeço. E aqueles que, como eu disse, estão espiritualmente mortos, mas até fingem que vivem, que têm uma vida espiritual, porque vivem de alguma forma mística. Essas pessoas pensam que têm uma vida espiritual, mas a sua vida espiritual é uma vida espiritual que leva à morte, porque não tem em Jesus o único caminho que leva à vida eterna e a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que nos ensina a palavra de Deus escrita em João, capítulo 14 e verso 6. Se você quiser conferir, faça isso. Então não sou eu que estou falando, é o que eu creio, porque é o que a palavra de Deus me ensina, me garante, me comprova, me testifica de que isso é a verdade. Então, bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço, porque quando nós não estamos nesse centro, nós vemos que há uma perseguição. Realmente Jesus se torna um motivo de tropeço. As pessoas fogem dele, as pessoas colocam ele de lado, porque a vida dele, a obra dele, a presença dele me confronta, porque eu vou ver aonde eu estou baseado para fazer as minhas escolhas. Qual é a minha base? Um livro que um homem escreveu? Um livro qualquer? Um livro ou uma prática de antigos? Não. A minha base, o meu fundamento está na Bíblia Sagrada, no livro de Deus, na palavra de Deus. Então, ali está o fundamento da nossa fé, daquilo que nós não cremos. A nossa fé não é algo assim, o que eu acho, o que eu penso, o que alguém disse, o que alguém escreveu. Não, são estes 66 livros que foram escritos por 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, que nos garantem que Jesus Cristo é o Messias e bem-aventurado aquele que não vê em Jesus motivo de tropeço. E infelizmente, quando nós queremos colocar só Jesus de lado, eu falei isso domingo na igreja, a gente gosta de ter Jesus no barco. Ele é mais um que vai estar ali no nosso barco para me ajudar. Mas a gente quer que ele fique dormindo e só quer acordá-lo na hora da tempestade. E não é esse o papel que ele quer. Ele precisa ser aquele que pega o leme, a direção, o centro, o reinado da nossa vida. Ele precisa ser Senhor absoluto da nossa vida. E nós entregarmos tudo a Ele e assumirmos um papel de coadjuvantes. Aí então estamos naquilo que a Bíblia nos ensina. E de novo eu quero repetir o texto que nós lemos. Bem-aventurado aqueles que não acham em Jesus motivo para tropeço. Bem-aventurado é aquele que não quer deixar Jesus de lado. Bem-aventurado é aquele que não quer virar o rosto para Jesus, caminhar na direção contrária, achar que Jesus é só mais um. Não, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Vamos adorá-lo como Ele merece ser adorado? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigada porque, Jesus, Tu vieste a essa terra, Tu deixaste a glória dos céus e vieste viver aqui como homem,
E como homem nos ensinaste a verdade. Nos ensinaste, trilhaste o caminho para o Pai, o único caminho. Senhor, que cada um dos meus telespectadores possa olhar para Ti e também Te colocar no lugar que é Teu, que Tu conquistaste lá na cruz do Calvário, pelo derramamento do Teu sangue limpo e precioso, sangue que perdoa pecados. E Deus, que este caminho que o Senhor nos ensinou, que é o único caminho que leva a Deus Pai, ao Deus único e verdadeiro, ó Deus, esse caminho único que leva à vida eterna, nos ajuda a trilharmos este caminho. Senhor, a não ficarmos enganados e só termos Jesus como mais um Deus, como mais algo espiritual que nós temos na nossa vida, que isso não é vida espiritual verdadeira. Isso é misticismo, panteísmo, Senhor, e nós não podemos aceitar isso como verdade. Senhor, há um Deus que se manifestou pela natureza, pela sua palavra e por Jesus Cristo. E é a esse Deus que nós queremos servir com toda obediência e humildade, porque Ele nos deu o exemplo. E é assim que queremos viver. E é no nome desse Jesus que nós oramos abençoando, ó Deus, cada telespectador, para que cada um, se for cego, se for surdo, se for paralítico ou se estiver morto, que ressuscite, que veja a verdade, que escute a verdade, Senhor, que os seus ouvidos sejam limpos para poder ouvir a voz da verdade que vem do Teu trono. Senhor, se for um paralítico, se estiver com muletas, Senhor, que possa largar as suas muletas e caminhar o caminho do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos por esses milagres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.